O Inter encara o Atlético, aliás, o Nacional, né? O Nacional do Uruguai pela Copa Libertadores América, jogo às 19 horas lá em Montevidéu. Ontem o Atlético Nacional venceu o Bahia por 1-0 e com isso o Inter depende de si e até com empate hoje chega vivo na última rodada contra o Bahia, né? Precisaria de uma vitória daí contra o Bahia para garantir pelo menos o segundo lugar. O resultado de ontem eu acho que foi um resultado legal, né? Claro que o melhor talvez seria um empate, mas tivesse para ser um ganhador, teria que ser o Atlético Nacional, que foi o que aconteceu. O Bahia se complicou, né? E agora vai vir para o Beira-Rio tendo também que vencer para se classificar. Então o Inter com um empate hoje, a gente não quer, a gente quer uma vitória hoje, mas com empate chega vivíssimo contra o Bahia para decidir a sua vaga no estádio Beira-Rio. Para esse confronto dessa noite, mais uma vez o técnico Roger Machado surpreendeu. E surpreendeu negativamente na minha avaliação nessa possível escalação. Ontem o colega Wagner Martins, o Vaguinha, trouxe a seguinte informação, de que o Roger, no último treinamento que antecedeu a viagem para Montevidéu, acabou testando mais uma vez os 3 volantes, né? E os 3 volantes com Bruno Henrique, de novo. O Roger insiste no erro. O Inter foi muito mal contra o Corinthians com o Bruno Henrique, que comprometeu, foi até expulso. Depois teve jogo na Colômbia. O jogador realmente não está numa boa fase, ele não foi bem na Colômbia também. E o Roger teima com esta insistência maluca aí de colocar 3 volantes. Já é um erro para mim colocar 3 volantes e ainda mais com a escalação do Bruno Henrique, tá? Então, na minha avaliação, é um erro do Roger, um erro grave que tomara, se confirmar essa escalação aí trazida pelo Vaguinha, daqui a pouquinho eu passo na íntegra para vocês, com os 3 volantes, que esses caras possam, de uma hora para outra, começarem a jogar futebol. E que possam realmente jogar em alto nível hoje lá contra o Nacional. Será um jogo duro, de muito contato físico, né? O Nacional é um time muito forte fisicamente também, é um cara que gosta do embate e vai para o tudo ou nada. Vai ter que buscar a vitória, vai ter que sair para buscar a vitória. Eu acho que é um erro, tá? Jogar com 3 volantes. Eu colocaria 2 volantes, e aí quer fazer os 3 ali, 2 nas pontas e o Alan Patrick centralizado e mais o Luca na frente, mas não, ele optou, deve optar por 3 volantes, sendo então o Fernando, o Thiago Maia e o Bruno Henrique, esses caras, né? Volto a repetir. Tomara que a gente esteja enganado, tomara que o Bruno Henrique, se for escalado hoje, e assim como o Thiago Maia, o Fernando, o pessoal do meio campo, jogue uma enormidade e o Inter consiga uma vitória. Mas a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca. E o Roger está flertando, né, com a dificuldade. Está com essa teimosia, com essa insistência que não tem como dar certo. A gente vai torcer muito para que dê certo, mas os últimos jogos ficaram evidentes as fragilidades do Inter quando joga com 3 volantes, e especialmente quando joga com o Bruno Henrique, que é um cara cansado, né? Um cara que não marca, não ataca, não chega na área, tem muita dificuldade. Por que da insistência com esses 3 volantes e especialmente com a escalação do Bruno Henrique? É brincadeira. Se isso se confirmar, é mais uma vez o Roger teimando, e eu espero que ele não pague caro por essa teimosia. Tá bom? Provável time do Inter para encarar então o Nacional do Uruguai hoje tem o Antony, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei. Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick com o Wesley e na frente o Luca, tá? O Carboneiro e o Borré, a gente falou sobre eles ontem, nem viajaram, continuarão em Porto Alegre fazendo tratamento e quem sabe aparecerão no jogo contra o Mirassol, para até pegar um pouco de ritmo para aí estar apto a jogar o último jogo da fase de classificação contra o Bahia. Então, é o Roger, mais uma vez, insistindo nessa escalação, e eu espero realmente que o Inter consiga um bom resultado lá em Montevidéu e chegue vivo, né, no jogo de volta, aliás, no último jogo contra o Bahia, no estádio Beira-Rio, para tentar uma classificação. Como eu falei, o resultado do jogo do Atlético Nacional foi um resultado bom, teoricamente foi um resultado bom, e agora depende do Inter. Conseguiram pelo menos um empate hoje, sair vivo lá de Montevidéu, para vencendo o Bahia, confirmar pelo menos o segundo lugar. Claro que o melhor dos cenários é o Inter vencer hoje o Nacional, e aí depois poderia até jogar por um empate contra o Nacional, aliás, contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Qual o seu palpite, né? Eu vou ir contra tudo e contra todos agora as previsões, hein? Vitória do Inter 2-1. Qual o teu palpite? Coloca aqui embaixo na
nos comentários, né? E muito mais aquela questão emotiva de ser colorado mesmo que irracional, né? Porque a gente olha uma provável escalação dessa aí, cara, é complicado mesmo. Mas qual o teu palpite? Qual a tua opinião sobre essa possível escalação? O que você faria de diferente nessa escalação? Você entraria com os 3 volantes? Vocês tentariam daqui a pouco o Gustavo Prado ali na frente? Ou Tabata? O que vocês fariam, né? Tô muito curioso para saber a tua opinião aqui nos comentários. Jogo então, 19 horas no Gran Parque Central. Depois do jogo, 9h30, tá? 21h30, tem a nossa live de pós-jogo para a gente debater aqui, né? Tomara que a gente esteja debatendo uma vitória do Inter. Há quanto tempo a gente não vem aqui para debater uma vitória do Inter? E ainda mais um jogo tão especial, tão diferente que esse jogo contra a equipe do Nacional, valendo praticamente uma classificação aí para a próxima fase. Se o Inter vencer hoje, eu não tenho dúvida que o Inter vai conseguir essa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.